essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos nos preparar. O que preciso fazer para ser curado? Apenas crer. Crê que o Senhor está neste lugar. Crê que Ele ama você e que deseja que você seja curado. E assim que receber seu milagre, quero que venha correndo até aqui e juntos daremos glória ao Senhor. Amém? Aleluia! Deem ao Senhor uma salva de palmas. Há 2 semanas, ele sofreu uma hemorragia no trato digestivo superior. Ele desenvolveu o que é chamado de síndrome de Mallory-Weiss, que ocorre quando parte do esôfago se rompe e começa a sangrar. Ele também entrou em choque hipovolêmico. Então, ele estava hipotenso. Chegou com taquicardia muito ruim. Ele teve um parou na UTI. Eu o vi morrendo. Liguei e oraram pelo meu pai. Liguei novamente. Meu pai, eles nos disseram, ele está muito mal. Ele teve um parou. E me lembrei de meu pastor dizendo, viva, G. E eu disse, viva, papai, viva. Ele foi reanimado. Ele não tem sequelas. Ele está sob controle de todas as outras doenças, pois tinha diabetes, insuficiência cardíaca. Ele tinha um prognóstico completo de morte. E hoje ele está aqui comigo novamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma lutadora. Ela lutou por você e o Senhor o curou. Te agradecemos. Jesus, aleluia. A senhora estava sentindo uma dor opressiva desde sexta-feira. A dor não se irradiava, mas ela não havia se consultado com o doutor porque a dor era persistente, mas não a limitava. Eu disse vou ao médico dos médicos. Eu disse ao meu marido que iria lá primeiro. Quando o pastor deu a palavra. Sabe, alguém sentiu uma sensação muito forte em seu peito. Achou que estava com algo no coração. Mas está curado. Seu coração está curado. Ela começou a sentir seu coração acelerado. Ela está saturando bem. Não tem sopros. Sua frequência cardíaca está normal e ela não sente mais dor porque estava se tocando e doía muito. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. No ano passado, eles têm uma empresa familiar e tinham uma dívida de 600 milhões, 500 milhões de pesos que não podiam pagar. Assim, a empresa entrou em uma crise. Eles vieram e fizeram um voto no altar e na dívida. O Senhor os liberou e ficou por 150 milhões de pesos, mas eles também não podiam pagar esses 150. Então, quando se abriram as benções para semear templo, do 1000 por 1000, eles o colocaram como uma família e o Senhor pagou toda a dívida. Mas também o Senhor começou a abrir grandes oportunidades de trabalho, projetos, negócios e os abençoou muito nesse mês. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. E deixe-me dizer a você, eu vi que o Senhor era como uma adega e Ele a encheu. O Senhor, Ele a encheu. E você terá grandes negócios agora. Você também terá a possibilidade de não ser apenas um empregado, mas também um empregador. Os recursos vão vir à sua vida. Obrigada, Senhor. Estamos na igreja há 15 anos e temos ofertado no 1000 por 1000. Quando foi por sua casa e por minha casa, em todos os votos, e Deus nos deu uma casa, um apartamento, um carro. Temos uma empresa com 8 funcionários. Deus tem nos prosperado Aleluia. cada vez mais. Ouçam isso. A fidelidade dos dízimos, das ofertas, dos pactos, dos votos, e o Senhor vai lhes dar muito mais. Aleluia. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir.
O único nome que é capaz de fazer todas as coisas. O único nome que está acima de todos os nomes. E você sabe qual é esse nome? Vou ler para você. O versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Quero orar nesta hora por aqueles que dizem: preciso ser capaz de ter esse mesmo motivo de festa. Se você está de pé ou pegando essa decisão, é porque você crê em seu coração. Agora você vai dizer a Jesus com a sua boca, e eu quero guiá-lo nesta oração. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de você. Tenho sido um pecador. Estive longe de você, mas hoje me arrependo. E volto a você com meu coração. Eu o convido a ser meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Lave meus pecados com seu precioso sangue e escreva meu nome no livro da vida eterna. Nunca o apague jamais. Me ajude a ser fiel a você, à sua palavra, todos os dias de minha vida, até o dia em que eu possa estar com você, comemorando para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Obrigado, Jesus. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, diz: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000 dispôs-se. Com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levarão-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então, avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Amém e amém. Aleluia. Hay una ilustración que la he utilizado varias veces para cuando estoy hablando a los. Há uma ilustração que usei várias vezes ao falar com pastores sobre o significado de uma nova geração ungida. Mas hoje sei que é muito oportuna para o que quero compartilhar com vocês. Isso aconteceu nos Estados Unidos.
em um parque natural. O costume dos parques naturais, que aqui temos zoológicos e os animais ficam em gaiolas. Mas nos Estados Unidos, nesses parques naturais, os animais estão livres. Conhecemos o de Chicago e você anda por lá e vê os animais em campo aberto, gigantescos. Bem, nesse parque eles tinham um problema financeiro. Ao avaliar como ajustar o orçamento, descobriram que os elefantes estavam consumindo muito do dinheiro do orçamento e não sabiam o que fazer porque tinham muitos elefantes. Então, eles decidiram retirar todos os elefantes velhos e deixar apenas os jovens, ajustando assim seu orçamento. Mas o que aconteceu foi que, 15 dias depois, um rinoceronte apareceu despedaçado, totalmente despedaçado, e todos pensaram, como isso pode acontecer? E então a mesma coisa acontece novamente, alguns dias depois, outro rinoceronte despedaçado, 8 dias depois, a mesma coisa. Quase todos os dias, animais eram encontrados despedaçados naquele parque natural. E todos estavam procurando quem poderia ser aqueles caçadores furtivos que estão destruindo o parque. Até que descobriram que se tratava de um bando de jovens elefantes que estava destruindo tudo em seu caminho. E eles não sabiam como controlá-los. Então, alguém sugeriu, por que não trazemos um elefante mais velho? Um dos antigos que retiramos, e o colocamos na manada para ver o que acontece? E, de fato, a casa foi colocada em ordem. Os elefantes foram subjugados e colocados em ordem, subjugados por um velho elefante. Algo semelhante aconteceu na época dos juízes de Israel. A Bíblia diz que Josué morreu. A liderança conquistadora morreu e toda aquela geração morreu. E surgiu uma nova geração que não conhecia a Deus nem as maravilhas que Deus havia feito com Israel. Deus teve de levantar juízes. Essa é a história do livro de Juízes. Vocês podem lê-lo. Esse texto está em Juízes 2, de Eis, e a partir daí, começa uma nação que luta contra Deus, se afasta de Deus, entra em idolatria como as nações vizinhas, e quando isso acontece, Deus retira sua proteção e eles caem sob opressores e começam a viver em tempos de angústia. Essa é a história. O juiz morre e as pessoas se afastam. Ele é um Deus, eles o têm como um Deus bombeiro. Só quando a casa está pegando fogo. Vejo um perigo gigantesco nas próximas gerações e isso é um clamor em meu espírito. O mesmo Moisés, um homem de Deus tão grande, o maior líder do Antigo Testamento. Seu filho Gerson foi sacerdote e seu neto permitia a idolatria. Diz o texto no livro de Juízes. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Mais de 360 anos. O neto de Moisés e sua descendência, permitindo a idolatria. Os grandes movimentos de Deus ocorrem porque há uma geração que está insatisfeita com a mornidão, com a religiosidade, mas apaixonada por Deus. Realmente apaixonada por Deus. E por causa dessa busca apaixonada, Deus envia avivamento. Deus responde. O resultado é o mesmo. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado.
E não foi um anjo, mas o Pai deles, sua glória, sua graça, o apoio de Deus que se levantou e lutou por eles. Assim, surgiram avivamentos. Grandes homens de Deus surgiram na história. Gosto da história dos avivadores. Nós a estudamos com dedicação. A história de John Wesley, a história de Charles Finney, a história de Fox, de George Fox, de outros pregadores, que agora me escapam. D.L. Moody. Não sei. Movimentos pietistas, movimentos metodistas, movimentos pentecostais, movimentos carismáticos, batistas, grandes movimentos que causaram impacto na história. Seus líderes com paixão, aquela geração buscando a Deus. Mas a próxima geração nem sequer o conhece. Ele não está falando das igrejas que Deus está levantando com fogo. Está falando do tradicionalismo que abandonou Deus, que não o conhece. É uma geração que não conhece Deus. Agora, qual é a minha preocupação e por que esse texto? Porque quando eu o estava lendo, o Espírito Santo falou comigo. O texto diz que a arca foi levada por Davi para sua casa. E Davi estava com toda a banda de louvor e todo o povo adorando a Deus. Mas os filhos de Abinadab levavam a arca como se fosse um artigo religioso e nada mais. Não sei se vocês sabiam por que a arca estava na casa de Abinadab. A arca estava anteriormente em Siló, que é o centro da nação. Ali estava o tabernáculo, onde o povo adorava a Deus durante todo o tempo dos juízes. Mas o povo, naqueles tempos de mornidão, caiu nas mãos dos filisteus, que os derrotaram, tomaram a arca de Deus e a levaram diante de seu Deus, cujo nome era Dagom. Eles o levaram ao templo de Dagom. E no dia seguinte a imagem de Dagom estava prostrada diante da arca de Deus. Aleluia! Como isso aconteceu 2 vezes, eles a tiraram de lá e a levaram para uma das cidades dos filisteus, e a morte e os tumores começaram. Eles a levaram para o outro lado, e o povo começou a morrer, e todos tinham tumores, e eles ficaram com medo. Então a enviaram de volta a Israel e, quando Israel a recebeu, não a levaram mais a Siló, para protegê-la. É isso que a Bíblia diz. Mas também os historiadores de Israel, que eles tiveram que escondê-la na casa de Abinadab, pois Abinadab tinha a arca de Deus, que representa a glória do Deus Todo-Poderoso entre seu povo. Mas seus filhos não davam mais valor à arca de Deus. Por isso, quando estavam a caminho da casa, da cidade de Davi, e viu que a arca se mexeu, ele a viu como uma caixa de mudança, pois, para ele, estavam mudando esse artigo religioso que estava há muitos anos na casa de seu pai. Agora vai para a casa de Davi e a coloca em pé. E Deus se irritou e Uzá morreu. Os filhos de Abinadab não valorizaram a glória de Deus, mas ela foi levada à casa de Obed-Edom. Em 3 meses, a casa de Obed-Edom prosperou em tudo. E falamos sobre tudo. Portanto, não coloque um limite em Deus. Mas eu estava lendo o 2º livro, o 1º livro de Crônicas e o capítulo 26, onde diz como os servos foram organizados, a adoração, os porteiros, que estavam encarregados dos serviços de Deus. E ele diz, os filhos de Obed-Edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o 2º, Joá, o 3º, Sacar, o 4º, Natanael, o 5º, Amiel, o 6º, Issacar, o 7º, o 8º, porque Deus o tinha abençoado. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo, 62. Meus irmãos, a descendência de Obed-Edom amava a glória.
Eles se mudaram para Jerusalém e foram os obreiros daquele avivamento. Aleluia! Minha pergunta é: o que somos? O que você é? Um filho de Abinadab que está no meio da glória e não a valoriza? Ou um filho de Deus que ama a casa do Senhor e adora para servi-lo? Aleluia! Aleluia! Filhos da igreja ou filhos de Deus? Eu digo filhos da igreja, que somos todos nós aqui. Mas nem todos nós somos filhos de Deus. Filhos da igreja que cantam. Como cantam na igreja, batem palmas. Como batem palmas na igreja, fazem as coisas que são feitas na igreja. Mas eles não conhecem a Deus nem suas maravilhas. Todos nós somos chamados de reis e sacerdotes. Minha pergunta é se nós o conhecemos e conhecemos as maravilhas que Deus fez. Costumo lembrá-los de como o avivamento começou e das maravilhas que Deus fez, para que nunca se esqueçam. É Ele quem faz as maravilhas neste lugar. Ele é quem muda vidas, cura pessoas, liberta pessoas, próspera, cuida, protege e nos leva para o céu. Os filhos de Samuel, o profeta. Quando Samuel já estava velho e se aposentou, e colocou seus filhos, toda a nação veio e disse: não, eles são homens perversos. Coloque um rei para reinar sobre nós. O que somos? Filhos de Abinadab ou filhos de Obed-Edom? O que somos? Filhos da igreja ou filhos de Deus? Nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos na fé. Tivemos que obrigar eles. Eu me lembro. Eles ficavam na primeira fila e eram assim. Eram corajosos no serviço, mas tinham que estar no serviço. Não é: filhinho, você quer ir comigo? Quer vir comigo? Eu os ouço dizer: não. Enquanto eles estiverem em nossa casa, vamos à igreja. Vamos adorar o Senhor. Deus é o Senhor de nossa família. Se estiverem fora de casa, quando se casarem é outra coisa. Mas os filhos em casa, eles vão para a casa do Senhor. E hoje, eles são os ministros mais influentes desse avivamento. São pregadores, são professores da palavra e agora estão ensinando seus filhos. Porque eu não quero que eles sejam filhos de Abinadab. Quero que meus filhos, meus netos e bisnetos sejam filhos de Deus. Que sejam como a casa de Obed-Edom. Deus diz, está conversando com nossos anjos que a acompanharam na visita a Abraão e diz: vou dizer a Abraão o que vou fazer. Quando ele estava para destruir Sodoma, disse: porque ele ensinará seus filhos e os instruirá no temor de Deus. Deus sabia que Abraão faria a coisa certa. E é por isso que Isaac, seu filho, foi um homem de Deus. E é por isso que Jacó, seu neto, foi um homem de Deus. É por isso que José, seu bisneto, foi um homem de Deus. Porque Abraão cumpriu a tarefa. Davi, quando ele chama, quando está para morrer, chama Salomão e diz a ele: seja um homem e obedeça a palavra de Deus e siga seus ensinamentos para que você possa prosperar em todas as coisas. É isso que temos que fazer. Ensinar nossa próxima geração a amar nosso Deus, Cristo, o Senhor, e servi-lo de todo o coração. O que somos? Filhos da igreja ou filhos de Deus? Essa é a decisão de hoje. Hoje você não pode ser como aqueles elefantes rebeldes, mas alguém do Espírito coloca a casa em ordem. Se você quiser ser um deles, diga: eu quero ser. Não, não. Eu quero ser como os filhos de Obed-Edom. Venha para o altar. Venha agora e vamos dizer: quero ser como eles. Radical para Jesus. Radical para Ele. Aleluia.
Gosto muito da mensagem de hoje, porque sempre proclamamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como fez Josué. Ele exortou o povo e disse: se vocês querem ir atrás de Baales, vão. Se quiserem servir a outros deuses, vão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que quero que você entenda nesta manhã. De quem serão os filhos de suas gerações? Serão os filhos daqueles que viram a arca como um brinquedo, como apenas mais um móvel? Que seus filhos, que nossos filhos, que nossas gerações? Quantas gerações vão vir antes que Cristo venha buscar sua igreja? Talvez esta seja a geração que irá com Jesus. Pode ser que sejam muitos anos mais. Não sabemos o tempo. Mas sabemos quem está acima de nós e Ele exige de nós santidade. Quero que andemos em santidade. Avivamento. Temos que estar em santidade. E a santidade não é uma nuvem própria. Clarear os olhos e sair para fazer o que quiser. Santidade é comprometer-se com Deus. É mexer com Deus, é adorar a Deus, é ser apaixonado pelo Senhor. Isso e nada mais. Portanto, quero que você coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, quero segui-lo. Quero apenas servi-lo, não à minha carne, não aos meus desejos. Ajude-me, Senhor. Não quero andar como eu achar melhor. Quero estar lá, Senhor, naquela noite, naquela grande ceia, que o Senhor mesmo vai servir. Que não se fale que no avivamento não foram exortados a andar em santidade. Pois a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui entre nós. Purifique nossos corações nesta manhã. Purifique nossas vidas nesta manhã. Ensine-nos, Senhor, o caminho que vai direto para cima, pois esse é o caminho do crente, sempre para cima. Que não nos esqueçamos, que não olhemos para baixo, mas que olhemos para cima, Senhor, que andemos com a cabeça erguida e que digamos: eu pertenço a Jesus, a Ele e somente a Ele. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Vamos dar ao Senhor uma salva de palmas. Aleluia! Por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.